Será que tudo na nossa vida já está determinado desde quando nascemos? Será que existe a fatalidade? Você sabe o que é fatalidade? Será que somos meros robôs, fantoches nas mãos de Deus? Você já se perguntou por que a vida é tão generosa com alguns e tão implacável com outros, com você? Porque uns nascem em berço de ouro com inteligência acima da média, enquanto outros enfrentam limitações severas desde o primeiro suspiro? Será que somos passageiros de um trem cujos trilhos foram assentados muito antes de nascermos? Ou será que temos de fato o poder de mudar a rota no meio do caminho? Essa dúvida não é apenas teórica. Ela é o que define como você encara seus problemas, seus sucessos e principalmente as suas dores. Será destino? Se tudo é destino, por que lutar? Se tudo é liberdade, por que falhamos tanto? Hoje vamos mergulhar na fronteira entre o que é determinismo, fatalidade, livre-arbítrio e como isso interfere na nossa vida. Te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe com aquele amigo que precisa assumir as rédeas da vida. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Volto a te perguntar: será que tudo está determinado em nossa vida ou será que nós temos liberdade de ação? Porque às vezes parece que não temos essa liberdade. As coisas caminham sem as nossas rédeas. Mas vamos começar pelo começo. Determinismo é um sistema filosófico que nega ao homem o direito de agir livremente, isso é, de acordo com a sua vontade. Fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito ao nascer faz dessa ou daquela prova, escolhendo-a e institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se acha colocado em face da escolha feita. Calma, calma que eu vou explicar mais para frente. Parece meio truncado, mas vai dar tudo certo. Calma. Livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho, é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Será que nós somos donos do nosso destino ou tudo já veio resolvido? A ideia do determinismo vem de longe, vem lá na mitologia grega. As Moiras eram 3 irmãs que determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Eram 3 mulheres sombrias, responsáveis por fabricar, tecer e cortar o fio da vida dos mortais. Durante o trabalho, as Moiras fazem uso da roda da fortuna, que é o tear utilizado para tecer os fios. As voltas da roda posicionam um fio de cada pessoa em sua parte mais privilegiada, no topo, ou em sua parte menos desejável, no fundo, explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos. Moira, no singular, no início significava destino. Na Ilíada, representava uma lei. Essa lei pairava sobre deuses e homens. Nem Zeus estava autorizado a transgredi-la sem interferir na harmonia cósmica. Cloto é a que tece, significando em grego fiar. É ela quem manipula o fio da vida a iniciar a sua trajetória.
Laquesis avalia os compromissos, as provas e as dores que caberão a cada ser, distribuindo assim entre os homens seus respectivos destinos. Ela também sorteava quem partiria para o reino da morte. E Atropos, que tem sob sua égide o poder de romper o fio da vida. Na Grécia, seu nome tinha o sentido de não voltar. As moiras estão ligadas às etapas essenciais da existência, o início e o fim da vida, nascimento e morte. Para os romanos, as moiras eram conhecidas como parcas, que vem do verbo parir, dar à luz, assim estavam associadas ao nascimento. É a parca que tece o fio da vida no útero materno. As moiras, ou as parcas, eram senhoras do destino, desde o nascimento até a morte. Assim, o destino do homem seria determinado por elas. A pessoa impotente devia tão somente obedecer-lhes. O determinismo, em sua essência, sugere que cada evento é causado por eventos anteriores, seguindo leis naturais ou divinas inflexíveis. Na antiguidade, essa ideia era personificada pelas moiras. Cloto, a que tece o fio, Laquese, a que avalia as provas e as dores, e Atropos, a que corta o fio da vida, o fim inevitável. Hoje não falamos mais em moiras, mas muitas vezes caímos em um determinismo social ou biológico. Quando dizemos que alguém é assim porque nasceu em tal bairro, tal cidade, tal estado, tal país, ou tem tal comportamento porque está no DNA, estamos, de certa forma, ressuscitando as moiras. Politicamente, o determinismo foi usado para justificar castas e desigualdades. Se você nasceu livre ou escravo, rico ou pobre, seria uma vontade do destino, ou Deus quis assim. Quebrar essa visão é o primeiro passo para a dignidade humana. Em que área da sua vida você se sente vítima do destino, agindo como se não tivesse escolha? Você já pensou sobre isso? Gostaria de comentar? Se não quiser, fique quieto, mas encaminhe esse vídeo e já deixe o like para que o YouTube saiba que aqui tem bom conteúdo. Conto com você. Mas vamos refletir sobre o grande porquê das desigualdades humanas. Por que para uns a fortuna, a felicidade constante, para outros a miséria, a desgraça inevitável? Por que também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, e outras duram quase um século. As fontes nos confrontam com as anomalias da vida. Se considerarmos que a vida começa apenas no nascimento terrestre, essas diferenças parecem injustas e aleatórias. Sem uma causa anterior, o sofrimento de um inocente ou o sucesso de um perverso tornam-se inexplicáveis, levando o homem ao pessimismo ou ao ateísmo, pois o mundo pareceria governado por forças cegas e fatais. Essa é a dor existencial que move a filosofia e a religião. É a visão materialista. Se não aceitamos a reencarnação como certa,
nada faz sentido, a não ser o fato de sermos marionetes de Deus. A explicação espiritual propõe que essas desigualdades são graus de evolução e efeitos de grandes causas geradas por nós mesmos em existências anteriores. E hoje estamos resgatando, ajustando nossa consciência. Porque tudo o que fazemos, de bom ou de ruim, fica gravado em nós. Aquilo que é ruim é o que nós chamamos de peso na consciência. Pede reajuste. Você consegue aceitar a ideia daquilo que você colhe hoje pode ser a semente de algo que você mesmo plantou, mesmo que não se lembre desse plantio? Ou você tem alguma outra explicação? Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. A lei de causa e efeito. O homem como tecelão do seu destino. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. Aqui, o conceito de fatalidade é ressignificado. Ela não é algo imposto de fora para dentro por um Deus arbitrário, mas uma espécie de destino, instituída pela escolha do próprio Espírito ao encarnar. Se estamos em uma posição difícil, essa posição é a consequência de escolhas das provas que fizemos, que precisávamos para evoluir. Isso pode soar estranho, mas quando estamos no mundo espiritual, temos plena ciência do que precisamos. E aí fazemos as escolhas. Mas quando chegamos aqui, temos uma forte tendência em nos revoltarmos. Politicamente, essa visão transfere a responsabilidade para o indivíduo, mas não de forma punitiva. Ao entender que não foi Deus que quis, mas sim leis que administram os fatos gerados pela humanidade, saímos do papel de vítima, somos tecelões da nossa própria rede. Se você é o tecelão da sua vida, que tipo de fio você está usando nas suas ações hoje? Pensou sobre isso? Gostaria de comentar? Se não, tudo bem, mas deixe o like já, por favor. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Não lhes estará no destino o infortúnio? Resposta: são talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém aqui lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Muitas vezes usamos a palavra azar ou destino ou sorte para mascarar a nossa falta de cuidado ou erros de julgamento. O texto sugere que é menos humilhante para o nosso amor próprio culpar a sorte ou os outros do que admitir uma falha pessoal. Além disso, podemos sofrer influências espirituais negativas, mas só as aceitamos se quisermos. No mundo moderno, isso se traduz na autoanálise psicológica. Quantas vezes sabotamos nossas oportunidades e depois dizemos que não era para ser?
O roteiro da vida tem provas escolhidas, mas o fracasso diário muitas vezes nasce do nosso orgulho e da falta de análise interna. Quantas das suas dificuldades atuais são karmas e quantas são apenas o resultado de decisões impensadas que você tomou recentemente? Lembrou de um amigo agora? Mande o vídeo para ele assistir. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O selvagem age por instinto, focado em necessidade do corpo. À medida que o espírito adquire consciência de si, o livre-arbítrio se desenvolve. Ser esclarecido traz inevitavelmente mais responsabilidade. A capacidade de discernir múltiplos aspectos de uma coisa é o que nos torna livres. Quanto mais sabemos, menos podemos dizer que não tivemos escolha. Você tem usado a sua inteligência para ampliar a sua liberdade ou apenas para servir aos seus instintos básicos de conforto e prazer? Essa pergunta foi pesada, né? Mas é sempre bom refletir, porque é para isso que serve esse canal, nos fazer refletir. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, escolher uma existência com conhecimento de causa? Deus sempre lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho, como fazeis com a criancinha. Não somos lançados ao léu. No início da nossa jornada, o livre-arbítrio é limitado e Deus, ou as leis universais, traçam o caminho. A liberdade total só vem com a maturidade espiritual. O extravio ou a queda do homem acontece quando, ao ganharmos autonomia, decidimos desatender aos bons conselhos e seguir caminhos equivocados. Não é o lobo que preocupa o pastor. O lobo conhece e teme o pastor. O problema se dá quando a ovelha, por vontade própria, se desgarra e vai em busca do lobo. O problema é quando nós, por vontade própria, vamos para os vícios. Nós nos perdemos porque queremos, mesmo tendo todo o respaldo para acertar. Em que momento da sua vida você soltou as mãos do pastor por pura teimosia e hoje colhe as consequências desse desvio? Que tal mandar esse vídeo para aquele amigo que está precisando ouvir umas verdades? Manda lá e deixa o like. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito é sempre senhor de ceder ou de resistir. A única fatalidade absoluta é o instante da morte. Fora isso, a fatalidade é de ordem moral. A única fatalidade absoluta é o instante da morte. Fora isso, a fatalidade é de ordem material. O corpo em que vamos nascer, a família, a profissão, gênero de morte. Porém, na ordem moral, somos sempre livres. Você não escolhe o que acontece com você, mas escolhe como você reage ao que acontece. Isso destrói a ideia de que somos predestinados ao pecado ou ao crime. As circunstâncias podem ser duras, mas a decisão de ser honesto ou cruel, de amar ou odiar, permanece no livre-arbítrio. Você acredita que, embora não possa controlar os ventos, as provas materiais, você é o único responsável por ajustar as velas? A sua reação moral? O que você pensa sobre isso? Como amenizar o nosso destino?
Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo da sua vida? O espírito que já armazenou certos valores educativos é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude. O determinismo e o livre-arbítrio coexistem. O mais fascinante é que podemos alterar o rigor das nossas provas. Quando escolhemos ajudar os outros e assumimos responsabilidades no bem, nossa visão de mundo muda. Paramos de focar na nossa infelicidade e passamos a ser gratos, o que altera nossa disposição íntima e ameniza os compromissos do passado. O trabalho voluntário ou a simples disposição de ser útil na sociedade não é apenas caridade para o outro, é uma estratégia de libertação pessoal. Ao desviar o foco do próprio ego, o indivíduo quebra o ciclo de dor que ele mesmo criou. Você sabia que o bem que fazemos suaviza o peso das nossas próprias provas? Por exemplo, você já deu like, já se inscreveu no meu canal? Tem nada a ver, mas eu só quis pedir mesmo. Valeu! A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada de hoje. A liberdade não é fazer o que se quer, mas ser o que se deve ser. Segundo Santo Agostinho, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher, mas a liberdade real é o bom uso dessa escolha. Você só será verdadeiramente livre no dia em que as leis universais não forem mais regras rachadas, externas a você, mas se tornarem partes internas e conscientes. No dia em que você fizer o bem, não por medo de castigo ou por busca de recompensa, mas porque a lei de amor já é norma natural das suas ações. A vida é rude e as provas que escolhemos são reais. Mas entenda, você não é autônomo. Você não é um joguete das forças do ambiente. Sua dignidade nasce da sua responsabilidade. Se o fio da sua vida parece embaraçado hoje, lembre-se que a mão que segura o tear é a sua. A lucidez dói, porque nos tira a desculpa de culpar o outro, mas ela liberta, porque nos devolve o poder. Construa seu destino com consciência, domine-se, governe-se e, finalmente, possua a si mesmo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos vemos na próxima reflexão, mas não vá embora. Assista mais alguma coisa no canal. Você vai achar muito material bom. Até!